Fala turma, Lucas Costa aqui no nosso nono episódio. Eu posso chamar de episódio bônus. Deveriam ser apenas 8 episódios. Então, já aqui aos 45 do segundo tempo, mas com o mesmo entusiasmo do primeiro episódio, a gente vai trazer mais esse. E pessoal, assim, de fato, eu vou trazer aqui informação de bastidor para vocês. Não tivemos como anular, deixar de gravar uma das sentenças aqui. Então a gente acabou compilando duas sentenças em uma só e sobrou essa aqui que ficou com um episódio bônus. Vamos considerar assim o nono episódio dessa temporada. Resultado mais do que satisfatório. Estamos finalizando aqui agora essa segunda temporada depois de um trabalho exaustivo, cansativo, mas que trouxe pra gente muita felicidade em gravar esse conteúdo. A gente ficou muito feliz aqui. Eu pude aprender bastante com algumas coisas que o Gustavão trouxe. A gente aprendeu conjuntamente e está podendo levar para vocês esse material de excelentíssima qualidade. Então, vamos analisar aqui de forma muito sucinta, muito rápida, mais um caso, mas eu aproveito para agradecer a companhia de vocês aqui durante a segunda temporada, com esses 9 episódios, acho que 12 ou 13 sentenças analisadas, e não poderia deixar de agradecer também a nosso backstage, a Bia que está aqui gravando, nos ajudando, toda a equipe, mas também agradecer a Gustavo, que saiu lá de BH para vir para cá gravar. Meu irmão, muito obrigado, está sendo satisfatório gravar esse conteúdo contigo, viu? Eu que agradeço, Esteno, depois que eu conhecer a Bia, obrigado, viu, Bia, pelo suporte, né? Mas é legal falar de verdade mesmo. Não é uma viagem fácil, né? Porque a gente sai BH, Recife, BH Confins já é uma viagem, né? Já é uma BH viagem. Confins, Recife, Caruaru, grava, depois a gente volta, mas o resultado compensa, de verdade. Extremamente orgulhoso, satisfeito e feliz de estar aqui presente, de verdade. Eu acho que a gente conseguiu entregar de uma forma muito prática, sucinta, transparente, conteúdo, aprendizado, aprendemos. Eu aprendi aqui dessa vez, a gente trocou uma experiência e eu espero de verdade que o mercado possa receber isso, que o mercado possa utilizar. Você, gestor, pegue isso que foi falado, treine a sua equipe, mostre para a sua equipe, passe para eles, não guarde esse conhecimento para você, senão nada vale. É isso aí. Então eu acho que são pequenos, não estou levantando bandeira que nós estamos mudando o mercado, claro que não, tem muita gente mudando o mercado, Sim. mas quanto mais fazemos isso, a gente vai buscar uma profissionalismo muito maior. Bacana. É uma construção coletiva, a gente fala muito da deficiência que o mercado tem e da importância que profissionais como o Gustavo tem, como tantos outros profissionais têm na construção de um mercado mais sólido, mais robusto, mais maduro. E eu tenho certeza que a gente em conjunto aqui está fazendo parte dessa construção junto com tantos outros profissionais. Mas finalmente, vamos lá, Gustavo, para análise da última sentença. Esse é um caso em tese simples. Um ponto legal antes de começar, esse caso do Rio de Janeiro. Nós já falamos de Paraíba, Alagoas, no Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Bacana, Então, bacana. não sei se a nomenclatura seria essa, mas a biblioteca jurídica que nós estamos pegando, Verdade. a jurisprudência para o Brasil inteiro. Brasil inteiro, isso é muito Se a bacana. gente tivesse batendo numa cidade, mas já estamos quase o Brasil todo. É muito legal essa observação sua, viu, Gustavo? A gente sempre diz o seguinte: a lei é igual no país inteiro, né? A gente vai beber aqui da fonte do processo civil, do Código Civil, do Código de Trânsito Brasileiro, é uma legislação só para o Brasil inteiro. Mas a forma de interpretar acaba sendo diferente, a forma de abordar. E veja que engraçado, a gente vai tratar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, logo um caso aqui de demora para comunicar um caso de roubo. Eu não sei se é coincidência ou não. Verdade. Eu nem tinha me dado conta que era um caso do Rio de Janeiro. Mas o Felipe, o Gustavo trouxe aqui pra gente. É um caso do Rio de Janeiro, ação ajuizada em 2022 e temos essa sentença proferida aqui no dia 20 de março de 2024, bem recente. E trata do seguinte: em tese é um caso simples, mas que impacta muito as operações. Gustavo, a Associação de Proteção Veicular, tal qual a seguradora, ela trabalha com risco. O objeto, em tese, é o risco. Eu protejo um patrimônio e existe o risco de colidir, de roubar, de furtar. Mas existem ferramentas de a gente mitigar esse risco, ou seja, de a gente diminuir esse risco. Por exemplo, a Associação de Proteção Veicular, ela faz um grande investimento em rastreamento para ela mitigar esse risco do roubo, não é isso?
Para que serve o rastreador? A gente precisa do rastreador para ter uma chance de recuperar o veículo, de identificar onde é que ele está trafegando e para poder fazer uma recuperação. Para isso existem as prontas respostas, que é aquele canal que vamos utilizar para houve o roubo agora de 10 da noite, 10h30 comunicou a pronta resposta, o veículo está muito próximo ainda e a pronta resposta vai lá e consegue recuperar esse veículo. Veja que é todo um investimento. Mas perceba que para isso acontecer, a gente está tratando de uma coisa chamada de time. Se você perde o time, não faz sentido o rastreamento, não faz sentido pronta resposta. Você dificulta a cada minuto que passa, dificulta 100 vezes mais a chance de você recuperar um veículo. Então, no cálculo de risco que uma seguradora faz, que uma associação faz, ela considera que o associado ou que o segurado vai cumprir com sua obrigação que está no regulamento interno ou na apólice de seguro. E o que é que essa obrigação, via de regra, ela traz? O mais breve possível, o associado ou o segurado precisa comunicar à associação ou à seguradora que aquele roubo, aquele furto aconteceu. Doutra banda, não raras às vezes, o associado ou o segurado diz: ah, mas o roubo foi num sábado. Eu não vou ligar no sábado. Segunda-feira eu ligo para comunicar. E é óbvio que isso diminui de sobremaneira a chance da associação de recuperar aquele veículo, não é isso? Então, mais de ser uma questão lógica, além de ser uma questão lógica a obrigação de informar de imediato a associação, ou pelo menos na primeira hora que seja possível, o regulamento interno também traz essa obrigação. Eu tenho plena convicção que, independente do grau de organização da sua associação, se você compulsar ali o regulamento interno, vai ter dizendo: em caso de roubo, furto, colisão, o associado deve comunicar em X tempo. Às vezes tem até imediatamente, né, Gustavo? Vamos discutir sobre isso. Deve comunicar sobre o evento ocorrido. E aqui nesse caso, o associado diz o seguinte: que não comunicou, que não o fez, referente à comunicação, pois depois de algum tempo o celular descarregou. Ele traz uma justificativa. Gustavo, essa justificativa é válida? Não é? Quanto tempo é cabível esperar? Quanto tempo não é? O que é que você vê na prática do mercado? Até ajeitei na cadeira aí. Vamos organizar algumas coisas aqui antes, tá? Muita gente deve estar se perguntando: como assim negativa de um evento de furto justificando um agravo do sinistro? Vamos lá. O doutor muito bem explicou. Quando o associado não comunica esse furto ou roubo, a associação tem a ferramenta do rastreador para estar aí buscando esse bem. Quanto mais tempo demora, mais difícil é. Existem situações onde o bandido ele rouba o veículo, furta o veículo e deixa ele esfriando para ver se tem rastreador ou não. Sim. Então, se o veículo ficar lá um dia, o cara então chega, desmonta o veículo e tudo mais. Mas quando não tem um rastreador também, você está impedindo, por exemplo, que esse veículo pode estar parando uma blitz. E ele não tem um comunicado de furto e roubo. Então, ele vai estar dando sequência. Então, tudo isso a gente está contextualizando o agravo, certo? E um dado interessante também, as seguradoras, quando elas analisam o perfil do segurado dela, ela olha o CEP, ela olha onde ele está morando, isso é muito óbvio, onde ele frequenta, isso é muito óbvio, mas também ela costuma analisar onde ele mora, quais são as vias de fácil acesso. Então, se ele mora num local que ele pega, por exemplo, uma rodovia, que vai para outra cidade, se está em Belo Horizonte, pega o anel rodoviário... Rota de fuga ali. Tudo isso encarece aquele seguro. Não é necessariamente uma rota de fuga, mas uma rota de fácil evasão. Então, tudo isso vem numa análise, tá? E a gente aqui está falando sobre o tempo de acionamento. Então, vamos entender. O que é o tempo de acionamento? Muitas associações falam sobre acionar imediatamente, mas para tudo, no evento, para tudo, a pessoa está passando mal porque eu tenho que acionar a minha proteção, meu seguro. Então, o imediatamente, eu vou deixar o doutor complementar isso, acaba sendo muito vago, porque fica subjetivo. Imediatamente para ele é uma coisa, para mim é outra. Aqui a pessoa cita, depois de algum tempo o celular descarregou. Você pode carregar o celular em 1 minuto, já dá uma carrinha. Você pode pegar o celular emprestado. Porque o associado, por um desvio cultural, e às vezes até uma pontinha na hora da venda, tem o entendimento que meu carro foi roubado, não tem que fazer mais nada.
Eu tenho seguro para quê? Tem Obrigação proteção da pra quê? seguradora. Não é por aí. Sim. Principalmente associação, quando nós estamos fazendo um rateio dos custos, um rateio do risco. Sim. Então, quando você tem um processo bem definido, uma instrução na entrada, um pós-venda, um treinamento de consultor, uma abertura do evento, isso tudo facilita muito numa análise do evento, uma negativa. Então, não irmos, pessoal, na questão de acionar imediatamente, o doutor vai explicar um pouco melhor sobre isso. É legal ter um prazo mínimo definido. Eu sugiro, por exemplo, em 8 horas úteis, que em 8 horas úteis ele pode até pegar um voo, ele pode carregar o celular, Sim, ele sim. pode ter sair de um estado de choque. Então ele tem um tempo hábil de estar comunicando. E não só essa, mas existem outras várias jurisprudências que mostram isso. Perfeito. A questão da especificidade trazida por Gustavo é muito importante, de fato. Se a gente tem uma regra que não é palpável, Gustavo, a gente pode ficar 100% a cargo de interpretação e isso não é benéfico para a associação. Então, estabelecer de forma palpável um limite de tempo é muito importante. Lembrando que, viu, Gustavo, e aí é uma questão muito de boa fé. Se o associado está de boa fé, ele se preocupa de fato em ter restituído o seu bem, quando ele é roubado, furtado, sobretudo protegido por uma associação, e ele está de boa fé, ele fica com medo se vai receber ou não a indenização. Eu tenho plena convicção, a prática mostra isso, que ele vai o quanto antes comunicar a associação. Uhum. Então, toda vez que você receber, mesmo que na sua associação não tiver ainda essa regra, eu sei que você vai incluí-la agora, mas você tiver com o evento aberto aí, e o associado demorou 10, 12, 15 horas de um dia para o outro para comunicar, acenda o sinal de alerta. Talvez você não tenha as ferramentas ainda para negar, mas contrate uma sindicância, busque outras ferramentas, aplique o que a gente já ensinou aqui a título de abertura de evento, fazendo perguntas em tese desconexas de para onde ele ia, com que ele ia, para onde ele vinha, com que ele estava, que talvez a partir daí você consiga puxar outras linhas da investigação que tragam uma conjuntura, uma junção de provas robustas ao final, para que você possa negar um evento fraudulento, um evento que não cumpre com os requisitos. Mas é importantíssimo você deixar os prazos muito bem especificados dentro da sua associação. Prazo para comunicar evento, repito, lembro aqui, prazo para comunicar o evento não é igual a prazo para abrir evento, existe uma diferença, mas também é um prazo muito importante, o prazo de abertura de evento. Ponto importante, prazo de abertura e prazo de comunicação. E detalhe, não estamos falando só do prazo, mas o formato de comunicação também. Liguei na assistência 24 horas, é um ponto. Mas você tem a obrigação de ligar na polícia e registrar esse furto. Ótimo. Esse é outro prazo. Exatamente. Prazo para comunicar a autoridade policial. Um não elimina o outro. Não, de então, forma alguma. a gente tem um prazo, por exemplo, de comunicar a associação, que ela pode estar trabalhando, e aí cabe à associação ter regras bem definidas. Isso é passível de negar? Porque ela não pode falar assim, eu fui comunicado, mas você não abriu o boletim de ocorrência, mas a questão do rastreador, ela teve acesso. Então, tudo isso são entendimentos. Mas você ter essas regras bem definidas é muito importante. Então, é importante que ele comunique a associação em X tempo, que ele registre o boletim de ocorrência em X tempo, porque o simples fato, e aí vai de cidades, estados diferentes, o simples fato de você ligar no 190, você está fazendo um registro de um furto e roubo, mas posso estar errando a nomenclatura, né? Mas você está comunicando um furto e roubo. Mas essa comunicação tem um prazo, ela não fica no sistema. Então, em algumas cidades você tem que ir lá na delegacia e registrar o boletim de ocorrência presencial em loco. Perfeito. Então, são regras que têm que estar muito bem estabelecidas. E um ponto importante, pessoal. O pessoal do comercial vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar. Consultor não é canal de comunicação para furto e roubo. Excelente. Não, consultor, estou te ajudando agora. Se o associado te ligou e falou, meu carro foi roubado, ore junto com ele, mas ele que comunica a associação, Perfeito. ele que comunica os órgãos corretos, os órgãos policiais. Não caia na bobagem de você, consultor, ter que fazer esse comunicado, porque nem vou falar do crime. E detalhe, se você, dependendo do baita atendimento que você faz, você, consultor, é um representante legal da associação. Então, se você quer ser um cara fera, proativo, prestativo, não é legal, deixa que eu vou resolver para você, e o associado consegue comprovar isso,
e lá na frente é negado, ele vai falar assim, uai, eu liguei para a associação, Perfeito. o consultor eu comuniquei. Se ele não deu sequência, o problema não é meu. Então, consultor, Quem resolve esse pepino no final das o contas? consultor é uma dica importante para você. Não caia na bobagem de querer ser o solucionador oficial dos problemas associados, que você pode estar puxando um grande problema para você. O consultor, ser um bom consultor, já é excelente. Quando ele vai querer ser despachante ou qualquer coisa que o valha, como resolver documentação de associado em cartório e tudo mais, eu nunca vi isso dar certo. Sabe o que é um bom consultor? Vou me arriscar a falar. O bom consultor é aquele que é autoridade, que ele sabe o que ele está falando, o que ele sabe está vendendo. Se ele sabe o que ele está falando, ele sabe as regras do jogo. Perfeito. Então, ao saber as regras do jogo, ele se torna uma autoridade. Perfeito. Se ele sabe as regras do jogo, ele não fala bobagem. E ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele deve ir. Exatamente. Então, o bom consultor não é o que vende muito. O bom consultor é que sabe fazer um bom trabalho, sabendo as regras do jogo. Não é a quantidade de vendas, é a qualidade da venda dele. É isso aí. Mas é consequência. Não poderíamos finalizar essa temporada de forma melhor, falando aqui de quem fez com que esse mercado chegasse onde ele está, que é o consultor. Sou um grande defensor dos consultores. Não estaríamos aqui sem o trabalho indispensável dos consultores. Finalizamos essa temporada, Gustavo, com muita felicidade, deixando uma dica aqui para os consultores. Não poderia ser diferente. Vamos nos encontrar brevemente em mais uma temporada. Deixamos os nossos canais aqui abertos para sugestões, para esclarecimentos, para dicas, mas sobretudo para sugestões. Esse canal é feito de acordo com o que vocês aí em casa pedem que a gente produza aqui de conteúdo. Gustavão, valeu demais. Tamo junto. Mais uma vez. Foi ótimo. Vai ter a terceira temporada. Boa, Aguardem. absoluta. Simbora. Valeu, turma.